Fala galera, aqui é o Drake, e se mesmo sendo jovens, você e seu amigo fossem enviados para a Primeira Guerra Mundial, onde podem ser finalizados a qualquer momento, o que você faria? Começamos em 1918, e a Primeira Guerra Mundial está ocorrendo há 4 anos. No momento, o norte da França vem sendo um dos maiores campos de batalha. Por esse motivo, os grupos de soldados devem revezar nas trincheiras, e cada uma das equipes passa 6 dias na linha de frente. O problema é que um ataque alemão devastador pode acontecer a qualquer momento, então, ninguém sabe se dará o azar de confrontar o inimigo na sua vez. Aí conhecemos o oficial Osborn, que para de ler o livro da Alice no País das Maravilhas, e se junta aos seus colegas tenentes, que se chamam Trotter e Hibbert. De um lado, o mais velho comemora mais uma vitória em cima do jovem no jogo, que por sua vez, enche o saco para conseguir um beijo da garçonete. Afinal, o coitado não sabe se vai viver por muito tempo. Mas o descanso deles logo é interrompido pelo chamado do Osborn, porque é hora de começar a agir. Dessa maneira, o Capitão Stanhope também se levanta, e logo se encontra com o seu grupo, que está preparado para marchar em direção à temida linha de frente. Ao se aproximar das trincheiras, o comandante nota que os outros soldados que estavam no front estão se retirando e levando o máximo de recursos que podem. Assim não demora muito para os novos militares entrarem nas trincheiras, e a primeira coisa que o Stanhope faz é mandar o Osborn procurar pelo Capitão Hardy. Na sequência, o loiro chega ao alojamento do atual comandante da linha de frente, e os dois conversam a respeito da possibilidade do ataque alemão acontecer a qualquer momento. E é nítido que o Hardy está aliviado por estar sendo substituído pelo grupo do Capitão Stanhope, e por mais que o Osborn comente que o seu comandante é um ótimo líder, o outro militar considera o homem apenas um bebum qualquer. Por outro lado, vemos o Stanhope organizando os homens nas trincheiras, e o seu braço direito analisa o campo de batalha, e na sequência, o Osborn vai avaliar os alojamentos na linha de frente. Nessa hora, o cara reencontra o Mason e fica abismado com a situação deplorável dos túneis, porque para piorar, os outros militares não estão deixando um recurso sequer para os aliados. Em paralelo, conhecemos o oficial Raleigh, que logo é recebido por outro militar. O sujeito direciona o jovem para o alojamento dos tenentes, mas a verdadeira dúvida do rapaz é a localização do escritório do general. Nisso, o homem informa onde o militar se encontra, mas garante que o novato não possui autorização para entrar no alojamento. Acontece que o Raleigh ignora esse aviso e vai para lá, e ao tocar na porta, ele é recebido por outro soldado, que a princípio nega a entrada dele. A questão é que o jovem pede pro seu colega avisar que é o sobrinho dele, então o garoto consegue passe livre para entrar. Uma curiosidade rápida é que esse filme se passa em 1918, ou seja, o fim da Primeira Guerra Mundial tá bem próximo. Na época, o conflito chegou ao final, quando os aliados e a Alemanha assinaram o armistício de Compiègne. Então, é bem possível que a gente veja literalmente os últimos momentos da guerra ao longo do filme. Voltando para a história, o Raleigh encontra seu tio, que realmente é o general do lugar, e o velho questiona o seu sobrinho a respeito do seu pai. Mas o motivo do jovem estar ali é porque ele quer se juntar ao Capitão Stanhope, pois o militar é um amigo dele. Ao descobrir isso, o general avisa que se o oficial entrar pro grupo dele, provavelmente passará por maus bocados. Só que o Raleigh não mede as consequências, e deixa claro que tá certo da sua decisão. Com isso, vemos ele sendo transportado e pisando em uma trincheira pela primeira vez. Inclusive, o rapaz e um outro colega conversam a respeito do mau cheiro da linha de frente. E o motivo desse odor é que os franceses não enterravam os corpos dos soldados caídos, porque eles usavam os presuntos para fortificar as barreiras. Poucos minutos se passam e o Raleigh chega ao abrigo, onde conhece o Osborn. Ao conversarem, o loiro serve uma dose de bebida pro novato, e deixa claro que o rapaz só precisa usar a formalidade na frente dos outros soldados, mas entre os oficiais, pode chamar ele de tio. Depois dessa apresentação, o Raleigh revela que nunca esteve nas trincheiras, e ao dizer o caminho que ele fez para chegar lá, o Osborn nota que o rapaz veio pela mesma rota do Stanhope. Esse papo serve de brecha pro jovem comentar que ele e a sua irmã são bons amigos do capitão, mas o loiro garante que o comandante com certeza mudou após passar pela guerra. Aí o Mason e o Watson interrompem a conversa para mostrar o menu da janta deles. Na sequência, o veterano comenta que o Raleigh é um pobre coitado, por ter saído do colégio e ter ido logo pra linha de frente. Para piorar, o rapaz parece animado para lutar, e quando o Watson lembra que o motivo da sua animação é voltar para casa, o seu superior apenas dá uma patada no coitado e manda ele continuar a trabalhar. Daí o Mason leva uma péssima notícia pro Osborn, que é o fato deles não terem abacaxis no estoque, e sim damascos, fazendo o coitado achar que o Stanhope vai ficar furioso. Agora vemos o capitão acabando de organizar seus homens nas trincheiras, e ao ir pro alojamento, o militar tá furioso com o Capitão Hardy, porque o cara deixou apenas armamentos inúteis para eles. Porém, antes dele continuar reclamando, o Raleigh aparece para cumprimentar seu velho amigo, que por sua vez não parece estar muito feliz por ver o menino ali. Nisso é visível que o Stanhope tá transtornado, e descontando sua raiva nos cozinheiros. Aí ele e o Trotter se sentam à mesa, e o capitão manda os cozinheiros darem um jeito de conseguir pimenta, caso eles não queiram voltar para a linha de frente da batalha. Pouco tempo após começar a comer, o Stanhope logo manda o coitado do Trotter parar de jantar para trocar de turno com o Hibbert. Como se isso não bastasse, o capitão manda o Raleigh acompanhar o oficial nessa caminhada para já ir pegando o ritmo da linha de frente. Aí, o veterano ajuda o novato a se preparar. No momento em que os dois saem, a primeira coisa que o Stanhope faz
é já preparar mais uma dose de bebida. Agora vemos um outro soldado tentando fazer uma passagem pelas trincheiras, apenas para quase tomar alguns headshots. Na sequência, a dupla chega ao posto do Hibbert, que entrega os sinalizadores aos dois, e o Trotter comenta que quase colocou tudo a perder por ter usado o equipamento errado em uma certa vez. Acontece que o disparo verde significa que tá tudo bem, enquanto o vermelho representa que as tropas devem ficar preparadas, e o Raleigh faz o teste. Ao continuar o tour pela linha de frente, o jovem também testa as miras das metralhadoras deles, que possuem 1,5 km de alcance. Eles também rastejam pelo local em que os franco-atiradores ficam, e notam que o silêncio é assustador, porque o único barulho do campo de batalha é o 2 transportes inimigos chegando. O Trotter comenta que tanto eles quanto os alemães apenas esperam a batalha começar, e quando o Raleigh questiona como será o momento da luta, o veterano apenas fica em silêncio e decide sair dali. Em paralelo, o Hibbert volta pro alojamento e informa ao Stanhope a respeito da localização dos inimigos, e por mais que a janta esteja servida, o rapaz decide dormir por estar com dor nos olhos. E aí vemos que os militares estão em condições tão boas que os caras têm direito a ter até pets no meio do alojamento. Brincadeiras à parte, o Stanhope tá visivelmente estressado com o Hibbert, porque pra ele, o soldado não tá com nevralgia, e pra quem não sabe, essa é uma condição caracterizada por uma dor muito forte ao longo de um nervo, e ela pode parecer uma queimação, pontada ou até mesmo um choque elétrico. Voltando pra história, o Osborn tenta acalmar o capitão, mas o cara continua transtornado, e garante que nenhum soldado dele vai adoecer antes da batalha. Na sequência, o loiro pergunta ao capitão a respeito do passado dele com o Raleigh, em que o Stanhope era amigo do jovem e da irmã dele. Dessa forma, o cara mostra uma foto da Margaret ao Osborn, que reconhece a beleza da mulher. Então, o Stanhope comenta que ela acredita que ele é um herói de guerra, e nem imagina que atualmente o coitado apenas se entope de bebida. Tanto que é por esse motivo que ele se recusa a voltar pra casa durante as férias, justamente pra moça não ver o seu estado deplorável. O Osborn tenta lembrar seu superior de que tudo irá melhorar quando eles voltarem pra casa, só que o capitão continua atormentado, e se perguntando o porquê do Raleigh ter caído exatamente no batalhão deles. Pra piorar, o Stanhope acredita que o jovem vai revelar pra sua irmã que o comandante fica enchendo a cara durante a guerra, só que o Osborn interrompe essa conversa pra levar o capitão pra cama. Assim, o loiro conforta o seu superior, deixa o bebum descansando e vai pra fora fumar o seu cachimbo. Mais tarde, o Trotter e o Raleigh voltam pro alojamento, e o jovem nota que o capitão parece refletir sobre algo, mas o homem logo volta a dormir e acaba sonhando com um clarão muito forte causado pelo sinalizador vermelho. No dia seguinte, o Stanhope acorda já dando mais instruções pros seus homens na trincheira, até que o sargento-major alerta o comandante de que o coronel quer conversar com ele. Dessa forma, o militar deixa o Raleigh no comando e vai ao encontro do seu superior. Lá o velho revela que o desertor alemão dedurou que o ataque acontecerá daqui a 2 dias. A questão é que a divisão do Stanhope vai ser obrigada a ficar onde tá apenas para atrasar os inimigos, e como se isso não bastasse, os coitados não terão reforços. Após essa reunião, o capitão volta pra linha de frente e o Raleigh segue cuidando das tropas. Nisso ele vai fazer a sua barba ao lado dos outros oficiais, e depois se prepara para almoçar. Daí o jovem reconhece que tá se entrosando com os seus colegas oficiais, e comenta que é muito estranho estar tão próximo dos alemães. Aí ele e o Osborn concluem que a distância deles pros inimigos é igual ao tamanho de um campo de rugby. Dessa forma, o loiro comenta que já jogou o esporte profissionalmente, mas o oficial nunca entrou em detalhes com nenhum dos seus colegas militares. Afinal, essa informação não faz muita diferença na guerra. Agora o Raleigh vai escrever uma carta para sua irmã, e na mesma hora, o Stanhope chega informando o Trotter a respeito do ataque alemão. Essa informação deixa o oficial abalado, porque será um dia antes do aniversário dele, ou seja, ele não receberá sequer uma carta da sua família. Só que o babaca do Stanhope debocha que ninguém ama o coitado o suficiente a ponto de enviar alguma coisa pra ele. Ao voltar pro alojamento, o capitão revela ao loiro que o ataque inimigo tá próximo, e eles traçam uma estratégia para resistir ao avanço adversário, ainda mais pelo fato deles não receberem reforços. Nisso, o Mason aparece oferecendo sardinhas pro capitão, e como o cozinheiro acabou ouvindo as palavras do comandante, ele logo avisa aos seus subordinados que a vinda dos alemães vai ocorrer em 2 dias. Agora o Stanhope parece se perder nos seus próprios pensamentos, e o Osborn tenta trazer seu comandante de volta pra si. Nisso, os dois conversam sobre como foram as férias do loiro com a família. O oficial comenta que foi ótimo rever sua esposa e filhos, e que ao se reencontrarem, eles simplesmente fingem que não existe uma guerra acontecendo. Daí o Raleigh volta pronto para verificar o estado das suas armas, mas antes ele precisa deixar a sua carta pronta para entrega. Na hora em que ele é instruído pelo Osborn, o Stanhope manda o rapaz entregar o papel, e aí o capitão mente sobre precisar analisar e censurar tudo o que seus soldados escrevem. Mesmo assim, o jovem tenta justificar que se trata de uma coisa pessoal dele, porém o comandante não tá nem aí, e quando o rapaz sai, o loiro deixa claro que essa atitude do Stanhope é muito errada. Acontece que o militar não tá nem aí, e manda o Osborn ler a carta, e o homem lê o que o Raleigh escreveu a contragosto. Assim o Stanhope nota que o novato não contou o seu segredo pra Margaret, e sim elogiou o trabalho dele, como um bravo comandante da linha de frente. Na sequência, o capitão é avisado de que o coronel convocou ele pra uma outra reunião. Chegando lá, a primeira coisa que o velho faz é notar que o Stanhope cheira a álcool, sem contar que o cara descobre
descobre que o alto escalão do exército decidiu que a divisão da linha de frente deverá atacar os alemães. O pior é que eles deverão não só abrir um rombo nas defesas inimigas, como também capturar alguns soldados deles. É lógico que o Stanhope considera isso um absurdo, ainda mais pelo fato dele precisar mandar 2 dos seus oficiais para comandarem essa operação. Aí o primeiro a ser escolhido é o Osborne, e como o Hibbert e o Trotter estão fora de cogitação, o velho manda o capitão enviar o Raleigh. Ao ouvir isso, o comandante tenta justificar que o novato é muito jovem para uma missão tão arriscada. O problema é que ele não possui outra escolha. Depois dessa péssima notícia, o coronel convoca o Stanhope para um jantar com outros membros do exército, e o menu será aquilo que o homem mais odeia, o peixe. Voltando para a base, o Stanhope vai diretamente pro alojamento, e lá o cara dá de cara com o Hibbert praticamente implorando para ir embora. Acontece que o coitado tá sendo atormentado pela dor, e precisa muito de um médico. A questão é que o capitão se nega a liberar seu oficial, além de lembrar que a nevralgia passa em semanas. Porém o Hibbert se nega a ficar ali, apenas pro Stanhope ir pra cima dele e impedir o tenente de se retirar das trincheiras. A confusão chega a um ponto em que o capitão ameaça finalizar seu companheiro por deserção. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, um superior possuía a autorização de punir uma deserção com a pena capital, ou seja, o soldado condenado poderia ser finalizado por um pelotão de fuzilamento, por exemplo. Mas a decisão de finalizar um militar não era tomada por um único comandante, e sim por um conselho de guerra, ou mesmo uma corte marcial, porque assim o julgado teria chance de defesa. Voltando para a história, o Hibbert sente um alívio ao ter a chance de ficar livre da guerra, porém o Stanhope não tem coragem de atacar o próprio aliado, e os dois acabam se abraçando. Nesse momento, o capitão é honesto, e garante que sente o mesmo terror que o oficial, a ponto de querer apenas ficar deitado na cama, esperando o fim dos conflitos. Essas palavras fazem o tenente concluir que eles são enviados para as trincheiras apenas para serem executados, e que não havia sentido continuar lutando. Só que o Stanhope lembra que eles precisam agir em prol dos seus bons aliados, como o Osborne e o Trotter, que sentem o mesmo que os dois, mas continuam firmes e fortes. Com isso, o comandante convence seu subordinado a voltar para o serviço, porém agora os dois irão apoiar um ao outro. Aí o Mason se oferece para preparar um lanche para a dupla, e vemos o Stanhope sendo curto e grosso com o loiro, porque ele logo avisa a respeito do ataque surpresa deles. E o capitão deixa claro que o Osborne irá acompanhado do Raleigh nessa missão. O oficial se oferece para avisar ao jovem, mas o comandante garante que fará isso. Em seguida, os dois avisam ao Trotter a respeito do ataque que ocorrerá amanhã à tarde. Ao anoitecer, o Stanhope vai ao jantar com os seus superiores, e lá o coronel promete que entregará suprimentos para os soldados da linha de frente. Nisso, o capitão sugere que um dos militares acompanhe a missão, mas é claro que o velho recusa ir sujar as mãos no fronte, porque ele tá ali apenas para delegar as ordens. No dia seguinte, o Raleigh se sente ansioso pelo ataque, e o ingênuo compara isso à sensação de ser chamado pelo diretor no colégio. Quando os suprimentos chegam, o Stanhope alinha na estratégia do ataque com o seu superior, e o velho pressiona o capitão a iniciar a missão antes do anoitecer. A questão é que o comandante do batalhão sabe que será praticamente impossível abrir um buraco nas defesas inimigas e sair ileso, só que o coronel não dá a mínima. O sacana precisa dos relatórios da operação o quanto antes, e o Stanhope fica nitidamente incomodado com isso, porque é como se a vida dos seus homens não valesse nada. Conforme os militares se preparam, vemos a carta do Osborne, que informa a esposa dele a respeito dessa missão perigosíssima, e o loiro não deixa de lamentar pelos soldados jovens, que mal sabem o terror que aguarda cada um ali. Após a seleção dos homens escolhidos, os oficiais se juntam ao Stanhope e ao coronel, e o comandante convida o velho a dar algumas palavras para os coitados selecionados para essa missão. Na sequência, o Osborne se reúne com o seu capitão, e pede pro homem entregar os pertences dele aos seus familiares, caso ele não volte, mas o comandante se nega a aceitar, porque sabe que o loiro voltará vivo. Aí cada um dos militares toma um pouco de rum, e uma curiosidade é que na época, era comum que os soldados tomassem doses de rum, ou outras bebidas alcoólicas antes da luta, porque o efeito do álcool ajudava a aumentar a moral dos homens, ou seja, eles perdiam a inibição, e a cachaça acabava servindo como um anestésico, ou até mesmo um relaxante para os caras que iam para conflitos perigosos. Continuando com o filme, o Stanhope caminha pelas trincheiras, e manda o coronel ir para aquele lugar. Agora vemos o Raleigh e o Osborne se preparando para a missão. Daí o loiro repassa o plano com o seu aliado, e a estratégia é avançar quando as bombas de fumaça caírem no chão, porque essa será a brecha perfeita para eles invadirem as trincheiras inimigas e sequestrarem um alemão. A questão é que o Raleigh se sente extremamente nervoso e inseguro com a operação. Assim o veterano conforta o jovem e muda de assunto para que eles dois possam espairecer. Assim eles conversam sobre as regiões em que moram e as partes que mais gostam lá. Nisso a dupla encerra os preparativos e finalmente parte para a ação. Vemos os soldados saudando cada um dos militares enviados nessa operação, e ao chegarem na porta das trincheiras, o grupo tira a água do joelho uma última vez, dão um trago no cigarro e finalmente partem para a missão. O Stanhope vai encorajando cada um dos seus homens, que rastejam pelo chão e vão se aproximando das trincheiras adversárias. Acontece que o Raleigh chega a vomitar de nervosismo, mas a voz da experiência fala mais alto, e o Osborne consegue acalmar o rapaz. Nesse momento, as bombas de fumaça caem, e esse é o sinal para o início da operação. Os militares começam a correr, e alguns são finalizados pelos alemães, só que o grupo consegue penetrar nas defesas
inimigas. Ao chegarem lá, os aliados atacam os adversários e conseguem sequestrar um deles, e o Osborn não mede esforços para ajudar cada um dos militares na fuga. Então alguns dos soldados conseguem retornar salvos para a base, mas o Stanhope continua extremamente preocupado e esperando a volta do seu braço direito, que acaba não aparecendo. Aí o alemão é levado diretamente para o QG do alto escalão militar, e logo de cara é revistado. Em seguida, os soldados oferecem um lanchinho pro cara, antes do interrogatório começar. Mais tarde, o Stanhope olha pra carta e os pertences deixados pelo finado Osborn, e o coronel finalmente aparece para parabenizar pelo sucesso da missão. Mas isso não significa nada pro capitão, afinal, descobrimos que apenas 4 homens voltaram vivos. O Raleigh finalmente aparece completamente abalado, e o coronel deixa claro que o rapaz será condecorado, porém é visível que o jovem não dá a mínima pra isso. Quando o velho se retira, o oficial se senta na cama do Osborn, apenas para ser repreendido pelo seu capitão. À noite vemos os soldados comemorando pela missão bem sucedida, e ao verem que o Raleigh tá abalado, os caras chamam o oficial para se juntar a eles. Já o Stanhope e o Trotter são obrigados a aguentar o Hibbert, que tá extremamente bêbado e contando as suas histórias com as mulheres com quem se relacionou. Isso estressa o capitão, que exige mais uma garrafa de bebida, apenas pro Mason revelar que essa é a última que eles possuem. Na sequência, o Trotter fala que se orgulha do Raleigh e que gostaria de ter um filho como ele. Aí, quando os oficiais falam que o rapaz preferiu ficar com o restante dos homens, o Stanhope manda o Hibbert ir dormir. Nessa hora, o oficial bêbado tenta brincar com o comandante, apenas pro capitão ficar ainda mais furioso e descontar toda a sua frustração no rapaz, que é obrigado a ir se deitar. O problema é que essa fúria acaba sobrando pro Trotter, porque o Stanhope se incomoda com o fato do cara nunca se incomodar com nada, e após esse sermão, o comandante lembra o homem de que agora ele será seu braço direito. E conforme os cozinheiros arrumam o local, o Stanhope prepara a carta a ser enviada para a família do Osborn, e em seguida, os homens preparam a mesa pro Raleigh, que é chamado pro alojamento. Chegando lá, o jovem começa a ser repreendido pelo capitão. Afinal, o comandante achou um desrespeito o fato de um dos seus oficiais não ter ido ao jantar, sem contar que ele considera o Raleigh um arrogante por conta disso. E mesmo que o rapaz deixe claro que não tá com fome, o Stanhope é extremamente brusco e insiste pro seu subordinado se alimentar. A questão é que o coitado não aceita comemorar a vitória, enquanto o Osborn tá lá fora sem vida, e ouvir isso enfurece o capitão a ponto dele partir pra cima do tenente. Agora o Stanhope passa a questionar se o oficial acredita que ele também não se sente mal pelo que aconteceu, porém o Raleigh mal reage e apenas apoia o militar, que tá nitidamente quebrado psicologicamente. Ao ficar sozinho, o comandante apenas desaba por todo o estresse provocado pela guerra. Uma coisa que precisa ser comentada é que a experiência de combate durante a guerra impacta muito na saúde mental dos soldados. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados acabaram sofrendo de uma condição que na época era chamada neurose de guerra, que hoje leva o nome de transtorno de estresse pós-traumático. O Stanhope é basicamente o maior exemplo disso no filme, porque ele mostra vários sintomas de quem tá quebrado pela guerra, como transtornos do sono, abuso de álcool, ansiedade e por aí vai. Voltando pra história, no dia seguinte eles se preparam pro ataque alemão e os oficiais se reúnem para organizar os suprimentos restantes. Daí eles se preparam pra ação e fazem uma última refeição. E agora descobrimos que até o Mason vai precisar ir pra linha de frente. Dessa forma, o Raleigh e o Stanhope parecem se reconciliar apesar do clima pesado. Aí o capitão chama o Hibbert pras trincheiras, só que o coitado continua relutante. Vemos todos os militares em choque, mas preparados pro conflito, e quando o sinalizador vermelho estoura no céu, o bombardeio marca o começo do ataque alemão. As explosões impactam as trincheiras, e vários aliados vão tombando, só que a princípio, os soldados continuam firmes e aptos pro combate, até que o Raleigh é atingido nas costas. Isso faz com que o Stanhope e o outro oficial transportem o jovem rapidamente para dentro do alojamento, onde o capitão exige que o coitado seja transportado para um posto médico. A questão é que a essa altura do campeonato, é impossível tirar o Raleigh justamente por eles estarem cercados pelos inimigos, que continuam bombardeando sem parar. E mesmo ferido, o Raleigh se mantém consciente e inspirado para lutar, porque o tenente não quer ficar deitado, enquanto seus companheiros continuam agindo. O problema é que o coitado para de sentir as suas pernas, apenas pro Stanhope mentir sobre se tratar apenas do choque por conta do impacto, sendo que o soldado claramente se tornou uma pessoa com paraplegia. Só que o Raleigh compara essa situação com um jogo de rugby, onde o jogador levanta após cair e continua a jogar a partida. Apesar da situação, o Stanhope permanece ao lado do rapaz e apoia o ferido. Quando o jovem comenta que tá com frio, o capitão rapidamente prepara um cobertor para ele, mas esses instantes acabam sendo os últimos do Raleigh, que não resiste aos ferimentos. Essa situação abala o comandante, que logo é chamado pelo sargento-major para comparecer nas trincheiras. Na hora em que o capitão parece se recompor para agir, uma explosão atinge as escadas e arremessa o homem no chão. Dessa maneira, o Stanhope volta para frente da batalha, mas completamente em choque pelos últimos acontecimentos. Um tempo depois, vemos as trincheiras dos aliados completamente destroçadas, e os únicos sobreviventes são os alemães, que vasculham as ruínas da base dos franceses e britânicos. Com isso, descobrimos que esse ataque ficou conhecido como a Ofensiva da Primavera, que durou 3 meses e finalizou mais de 700 mil homens. E esse território só foi reconquistado pelos aliados um mês depois,
sem contar que mais de 1 milhão de pessoas foram finalizadas até o final da guerra, que foi em novembro de 1918. Falando um pouco mais sobre a Ofensiva da Primavera, ela foi uma ofensiva alemã na frente ocidental, que durou de março a julho de 1918, tanto que foi a última grande tentativa da Alemanha de vencer a guerra antes que as forças estadunidenses chegassem em grande quantidade. Na época, eles queriam dividir os britânicos dos franceses, e em seguida tomar o Canal da Mancha, assim os alemães conseguiriam forçar a vitória antes que os Estados Unidos pudessem se aliar com a Europa. Durante o filme, a ofensiva tem sucesso, mas a falta de suprimentos, o cansaço dos soldados e a resistência das forças aliadas acabaram derrotando a Alemanha de vez. No fim, vemos a Margaret recebendo a carta do seu irmão. Nela, o finado Raleigh informou sobre seus primeiros dias nas trincheiras, assim como rasgou elogios ao Stanhope, que era um homem que todos admiravam. Fala galera, o que vocês acharam dessa adaptação dos horrores da guerra? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.